compartilhar com vocês alguns entendimentos, discernimentos, algumas convicções que eu tenho sobre a oração e orarmos juntos também. Com bastante gente mandando abraços, mandando saudações. Eu vou silenciar os comentários para a gente seguir a nossa conversa. Um beijo para todo mundo. Quero dar as melhores boas-vindas para você que está aqui. E obrigado pelos beijos e abraços, pelas saudações, pelo carinho de tanta gente. Obrigado mesmo. Um beijo para você também. Então, hoje eu quero dar um passo além na minha reflexão, na minha meditação sobre oração com você. A oração é um mistério. A oração é um mistério a respeito do qual eu tenho muitas dúvidas e algumas poucas certezas. A oração é, para quem tem fé, para quem crê em Deus, é como respirar. Quando o apóstolo Paulo fala orai sem cessar, eu não sei se ele está fazendo uma recomendação ou uma constatação. Na minha experiência pessoal é quase uma constatação. Eu oro sem cessar. É claro que separo tempo em que eu dedico a minha atenção exclusiva à oração. Mas eu acho que eu o dia inteiro estou orando, estou falando com Deus o dia inteiro. Estou tentando sintonizar o meu coração nessa consciência de viver na presença de Deus. Eu gosto demais dessa expressão de Franz Rosenzweig, filósofo hebreu, judeu. Ele diz que o melhor que um homem pode esperar é andar acompanhado pelo seu Deus. E essa consciência de estar o tempo todo acompanhado por Deus é a experiência que dá o chão para a oração. A presença e a companhia de Deus tem como resposta a oração. Mas eu quero falar dessa oração que a gente para tudo para orar. Como agora, por exemplo, esse momento quando a gente para tudo para orar. E a oração como um mistério. Eu disse que a oração eu tenho muitas dúvidas e algumas poucas certezas. Por exemplo, eu aprendi que Deus responde sempre às orações e Ele responde de 3 maneiras: sim, não e espera. Eu acho bonitinho isso, mas acho uma enganação completa. É uma forma de tentar apaziguar a consciência quando você fica no vácuo da oração. Quando você fala com Deus e nada acontece, ou quando você fala com Deus e parece que você está falando com ninguém. E principalmente quando você fala com Deus a respeito de alguma coisa e acontece o oposto do que você gostaria. Então, essa forma de dizer, Deus responde sempre. Às vezes ele diz sim, às vezes diz não, às vezes ele diz espera. Tá certo, mas para mim não resolve nada. Porque a angústia do meu coração é exatamente essa, a oração não respondida ou respondida de maneira negativa. Porque justamente aí surgem algumas outras dúvidas, né? Por que Deus responde sim para alguns e não para outros? E por que Deus responderia sim para alguns e não para outros? Aí vem as reflexões dentro da nossa experiência religiosa. Os crentes começam a dizer assim, porque não orou com fé. Quanta fé é necessária para orar e ser atendido? A fé no sentido de que Deus vai fazer aquilo que a gente está pedindo é imprescindível para a oração? É desse tipo de fé que nós estamos falando? Jesus falou que se tivéssemos fé como
do tamanho de um grão de mostarda já seria suficiente. Então, nós estamos falando de que fé? Aquele homem que orou a Jesus dizendo, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Quanta fé esse homem tinha. E eu acho muito cruel que alguém diga para uma mãe que chorou pela vida do seu filho e o seu filho faleceu numa sala de hospital ou num leito de hospital, dizer para essa mulher que se ela tivesse orado com mais fé, quem sabe Deus a teria atendido. Acho muito cruel isso. Dizer, quem está em pecado, Deus não vai ouvir. E citam ainda o profeta, que os seus pecados fazem separação entre você e o seu Deus. É verdade, mas não tem nada a ver com a oração, porque aqui entre nós também a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então, se Deus fosse ouvir apenas quem não está em pecado, Ele não ouviria ninguém. A razão por que Deus nos ouve é porque nós oramos em nome de Jesus, isto é, nós somos vistos por Deus em Cristo, não vistos por Deus na nossa integridade ou na nossa virtude ou na nossa competência. Não tem nada a ver isso, dizer que quem orou porque estava em pecado não foi atendido. Não procede, não é a nossa integridade o critério para a oração. Outras pessoas dizem, é porque orou errado. E tem base, né? Porque Tiago diz que quem ora pedindo com motivações egoístas não recebe, e o egoísmo é a causa das guerras entre nós, Tiago capítulo 4. Aí você pensa assim, bom, mas pensa novamente nessa mãe que está orando pela saúde do seu filho, ou a filha, o filho que está orando pela saúde do seu pai, da sua mãe, num leito de hospital. A gente diz assim, você está orando egoisticamente. Eu estou orando para Deus salvar a vida do meu filho, da minha mãe, do meu pai, do meu amigo, do meu irmão, da pessoa que eu amo. O que é orar egoisticamente quando eu estou clamando pela vida de uma pessoa que eu amo? Então, o que seria orar não egoisticamente, suplicando a Deus que preserve a vida de uma pessoa que eu amo? Essas elaborações aí, eu acho que elas são muito superficiais, elas são inconsistentes. Pessoal, o link dessa live completa está na descrição desse vídeo. Lembrando que toda segunda-feira às 8 da manhã tem live do pastor Ed Renekiewicz.